Olá, comunidade Paz e Bem, olá, comunidade da Pós-TV 247, todos os canais, incluindo o Sejus. Eu sou Carla Pavão, estamos aqui para mais um Caminhos do Espiritismo, com Felipe Albani, coordenador da Juventude, Diversidade e Povo Preto. No dia de hoje, nós vamos estudar a revista de 1858, especificamente no mês de abril. Vamos falar sobre Mehemet Ali, o Pachá do Egito. Vamos falar sobre algumas variedades e trazer o terceiro artigo sobre o Sinhorrom. Tudo bem, Felipe? Vamos começar? Vamos começar, tudo bem, Carla? Muito bom dia para todo mundo que está chegando agora, no canal Paz e Bem, pessoal do Sejus, TV 247, todo mundo que estiver interessado em doutrina espírita e especialmente no laboratório de Allan Kardec, em que ele dialogava com as pessoas, com todos os seus leitores, e a gente começa com uma coisa que eu amava, que eram as comunicações que ele trazia, que é exatamente esse debate que ele tinha com esses espíritos. E esse Mehemet Ali, segundo a Wikipédia, também chamado de Maomé Ali, tem outros nomes, como Muhammad Ali, enfim, ele esteve encarnado entre 1769 e 1849, e foi uma espécie de Khedive, vice-rei do Egito, entre 1805 e 1848, na condição de governador do Império Otomano, em nome do sultão. É considerado como o fundador do Egito moderno. Introduziu grandes reformas no país, entre elas a construção de canais de irrigação para melhor a distribuição das águas do rio Nilo, construção de prédios, instituição de novas leis, impostos, etc., e a modernização do exército. Conseguiu considerável autonomia frente ao Império Otomano e também ampliou consideravelmente suas fronteiras. Então, ele tem esse caso bem interessante que a gente pode ver aí um pouco da vida dele. E, em 16 de março de 1858, ou seja, quase 10 anos da desencarnação dele, ele foi chamado lá por Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele começa assim: o que vos induziu a atender o nosso apelo? E o Mehemet fala: vim para vos instruir. E aí o Kardec pergunta novamente: estás contrariado por vir até nós, por ter de responder às perguntas que desejamos fazer? Porque, afinal, quando pessoas, geralmente com uma certa autoridade, são chamadas, né, como já tivemos uma experiência com a rainha de Oude, né, se não me engano, foi uma rainha que teve muita dificuldade de entender a nova situação, e veio: não, desejo mesmo responder às que tiverem, por fim, a vossa instrução, porque, afinal, certamente as vivências que essas pessoas têm, imagine, chamar o Lula para conversar, chamar sei lá, Getúlio Vargas para conversar, ou outros presidentes que estiveram também aí à frente, Juscelino Kubitschek. A gente só não chamaria de repente outros, mas vamos deixar para lá, né? Vamos voltar aqui para o nosso... Senão vamos chamar, vai baixar a vibração, como diria. E aí ele continua. Eu não destaquei tudo não, tá, gente? Que a entrevista é longa, e aí vem algumas perguntas que dá para a gente analisar para nosso estudo. Tens lembrança nítida de vossa última existência corpórea? E ele responde: não a tenho ainda nítida, pois a morte me deixou sua perturbação. E olha que são 10 anos quase, então sente que a situação de desencarnação dele realmente não foi das mais felizes. E aí, por isso, Kardec pergunta: sois feliz? Ele: não, sou desgraçado. Novamente, estás errante ou reencarnado? Ou seja, ele está fora do corpo físico ou ele está em outro corpo físico? E ele esclarece que está errante, ainda está nessa posição. Como está em perturbação, então ainda está numa situação difícil mesmo. Kardec continua: recordai-vos daquilo que fostes na existência anterior a esta, ou seja, quando ele foi esse Pachá, e ele responde: eu era um pobre na terra, invejei as grandezas terrenas e subi para sofrer. E, por último, continua Kardec: se puderdes renascer na terra, que condição escolherias de preferência? E ele: a obscura, os deveres são menores. Então, o que eu acho interessante nessa entrevista é chamar a atenção para quem está em qualquer cargo, em qualquer posição de mando, tem realmente uma responsabilidade muito grande. E ele, a princípio, pelo que a gente pode entender da história espiritual dele, ele
ambicionou estar numa posição como essa, a gente vê que mesmo com tantas qualidades, a princípio, positivas que ele trouxe para o Egito, ainda assim ele sofreu muito, porque realmente, para você fazer determinadas coisas, especialmente numa época em que não tínhamos os 3 poderes tão definidos como nós temos hoje, as instituições que mesmo, tem gente que abusa apesar de tudo isso, como a gente está vendo aí, com os diversos escândalos que estão vindo à tona, a gente vê que, ainda assim, os problemas são muito grandes, e a responsabilidade também é enorme. E aí continua o Kardec perguntando: que pensais agora da posição que ocupastes ultimamente na Terra? E ele responde: por a vaidade, quis conduzir os homens. Saber eu conduzir-me a mim mesmo? A gente para pensar, né, Carla, sobre Brasília neste momento, e a gente vê que tem gente que não consegue realmente dirigir nem a própria vida. Quanto mais um país do tamanho desse que nós temos. Mas, continuando aqui, a opinião pública aprecia aquilo que fizestes pela civilização do Egito e, por isso, vos coloca entre os grandes príncipes. Ficais satisfeito com isso? E a gente pensa também nos grandes do passado, né? Tem até um livro que exalta genocidas dentro que algumas pessoas exaltam, né, dentro do nosso movimento, e que a gente execra exatamente por isso. E o que o Pachá responde? Que me importa? A opinião dos homens é o vento do deserto que levanta o pó. Ou seja, não serve para nada. Apenas levanta alguma coisinha, exalta, mas às vezes aquilo mais atrapalha do que ajuda, porque ele está sofrendo ainda as consequências desse período que ele passou dirigindo o Egito. Continuando. Vedes com prazer os vossos descendentes seguindo o mesmo caminho? Os seus esforços os interessam? E a resposta: sim, porque eles têm por objetivo o bem comum. O filho dele continuou também dirigindo o Egito. Eu não falei isso porque, afinal, achei que era uma questão menor. Continuando. Entretanto, sois acusado de grande crueldade. Agora os lamentais? E ele responde: eu os espio. Então, não adianta dizer que foi um grande general, um grande rei, um grande, sei lá, vamos pensar em pessoas grandiosas. Não. Todo o mal realmente reverte para essa pessoa de alguma forma. Vedes a quem mandaste massacrar? E a resposta dele: sim. Já pensou? Que sentimento experimentam eles a vosso respeito? Eles. Olha que interessante. Ódio e piedade. E aí a gente pensa, né, o ódio, porque afinal matou, massacrou, tirou todas as riquezas, e por outro lado piedade, porque sabe que ele está sofrendo e ainda vai sofrer por muito tempo, porque precisa desse ajuste de consciência, que realmente é muito difícil para algumas pessoas entenderem isso. Aí, continuando. Qual a vossa opinião sobre as penas e recompensas que nos esperam depois da morte? E a resposta dele é simples e clara. A expiação é justa. Ou seja, ele já entendeu que não tem outro jeito. Ele fez o mal, então ele precisa também passar por esse ajuste de consciência. Ele precisa retornar à lei divina passando na pele o que ele fez sofrer. E ainda tem o seguinte: qual o obstáculo que tiveste de vencer para a realização dos vossos planos progressistas? E ele se responde algo muito simples, que eu acho que cada empresário brasileiro que está aproveitando a situação da pandemia deveria pensar. Eu reinava sobre escravos. Então, imagine quanta maldade não aconteceu por conta dessa condição que massacrou diversas pessoas, que, apesar de ter feito tanto bem para muitas, quantas pessoas sofreram por conta disso. Continuando. Credes que a escravidão da mulher seja conforme os desígnios de Deus? E ele responde muito claramente: não. A mulher é igual ao homem, de vez que o espírito não tem sexo. Algo que já está lá também no Livro dos Espíritos. Mas voltando. Disse que o povo árabe não pode ser conduzido senão pelo rigor. Não pensais que os maus tratos, em vez de o submeterem apenas o embrutecem? E ele responde: sim. Este é o destino do homem. Ele se avilta quando escravizado. E realmente a gente vê quantas pessoas se brutalizam exatamente por conta desses maus tratos que elas recebem. Tem mais. Os sacerdotes do Antigo Egito, conhecendo a doutrina espírita, já indo para um outro ponto, e ele responde: era a deles. Ou seja, o que, segundo o Muhammad Ali,
o que os antigos egípcios praticavam era muito próximo daquilo que hoje a gente vivencia dentro do movimento espírita. E da pergunta, eles recebiam manifestações? Sim. Pensais que a doutrina dos sacerdotes egípcios tinha alguma ligação com a dos indianos? E a resposta, sim, todas as religiões mães estão ligadas por laços quase invisíveis. Elas procedem de uma mesma fonte. Continuando aqui, dessas duas religiões, isto é, dos egípcios e dos indianos, qual é a matriz? E ele responde que elas são irmãs. É interessante que hoje, para quem está dentro do meio acadêmico, está muito próximo daquilo que os sumérios conseguiram nos trazer, mas ainda é uma coisa que não tem em português. Eu não sei até que ponto que já podemos ter acesso a essas pesquisas. Continuando. Como é que vós, em vida, eres tão pouco esclarecidos sobre esses assuntos e podeis agora responder com tanta profundidade? E ele responde, outras existências me ensinaram. E é muito comum, né, Carla, quando às vezes a gente vai conversar com um espírito que às vezes parece de baixa escolaridade, às vezes parece com tanta eloquência, né? Falam com tanta exatidão na reunião mediúnica que a gente fica até assim, nossa, realmente o espírito está ali trazendo outras informações que não a que ele colheu nesta encarnação. E continuando aqui. No estado de erraticidade que vos encontrais, tendes pleno conhecimento de vossas existências anteriores? E a resposta, sim, salvo da última. Porque afinal ele apertou tanto na última que os traumas são muito grandes, então consegue se lembrar de tudo. Continuando aqui. Vivestes então no tempo dos faraós? E a resposta, sim, 3 vezes vivi na terra egípcia, como sacerdote, como mendigo e como príncipe. Sob que reinado foste sacerdote? Ele, já faz tempo, realmente, né? Realmente. O príncipe era o vosso Sesostris, que, segundo aqui, foi entre 1920 e 1875 a.C. É a única hora que ele consegue, o período que ele consegue se lembrar da época em que ele estava como sacerdote egípcio, lá da antiga religião. Quer comentar, Carla? Então, basicamente, era isso que a gente tinha de passar, que eu acho que essas lições ajudavam a gente a entender um pouco essas relações, inclusive não só de lembranças, mas também as consequências de quem foi até um líder considerado pelos homens, mas que aprontou todas e que passa por essas consequências. Legal. Para quem não viu, tem mais depoimentos assim quando a gente estudou o livro Céu e Inferno. Então, dá uma passadinha na playlist. A playlist está disponível no canal Paz e Bem, está disponível no canal Sejus. E olhem lá, porque é importante nós sabermos como são essas experiências, né? Quando a gente volta para o plano espiritual, até porque elas nos orientam em termos de moralidade, né? Para que nós possamos cada vez mais ter uma conduta mais assertiva, mais reta, de acordo com os nossos valores, enfim. Então, é muito bom. Legal, tem mais 2 tópicos aí, né, que você vai passar? Nós já Sim. estamos com quanto tempo? Acho que quase 20 minutos, mas acho que esses tópicos são mais breves, né? Então, vamos lá. Sim, sim. Porque o outro realmente tem esses detalhes que eu gostaria de chamar a atenção, exatamente porque eles são interessantes para a nossa experiência, para a gente não repetir os mesmos erros. Legal. E continuando aqui, o senhor Home, é o 3º artigo, porque afinal ele foi um médium realmente bastante impactante, e a gente até comentou isso em uma outra vez aqui. Então, o que ele coloca aqui, que o Kardec resolve focalizar aqui? Ele diz que não é do conhecimento dele que o senhor Home tenha feito aparecer, pelo menos visivelmente a todos, outras partes do corpo além das mãos, que ele era médium de efeitos físicos, também de permitir que outros espíritos também mostrassem sua aparência. E aí ele pergunta, por que em mãos em vez de pés ou de uma cabeça? E o que lhes responde é o seguinte, interrogados a respeito, os espíritos responderam que outros médiuns podiam aparecer todo o corpo. Em geral, o aparecimento da mão se manifesta, primeiramente, sob a toalha da mesa, por ondulações produzidas no percorrer de toda a superfície. Depois se mostra as bordas da toalha, que ela levanta, por vezes vem postar-se sobre a toalha, bem no meio da mesa. Outras vezes toma um objeto e o leva para debaixo da toalha. Essa mão tem a cor e a opacidade naturais, ou seja, como se fosse essa daqui.
No pulso termina a forma indefinida, ou seja, somente a mão aparece definida ali. Se alguém a toca com precaução, confiança e sem segunda intenção hostil, ela oferece resistência, solidez e a impressão de uma mão viva. Seu calor é suave, um tanto úmido e comparável ao de um pombo morto há cerca de meia hora. Olha só que detalhe. Age, presta-se a movimentos que se lhe imprimem, ou resiste, acaricia-nos ou nos aperta. Se quisermos pegá-la bruscamente de surpresa, apenas encontraremos o vazio. Porque você tem, inclusive, no livro dos médiuns, uma explicação para isso, que essa tangibilidade também depende de você ter todo um preparo para que isso aconteça, senão, às vezes, é apenas uma aparência do que está acontecendo ali. E ele contou que uma testemunha ocular que esteve com o Sr. Home disse o seguinte, que tinha entre seus dedos uma campainha de mesa, mão invisível a princípio, e pouco depois, perfeitamente visível, veio pegá-la, fazendo esforços para arrebatá-la, e não tendo conseguido, passou a puxá-la para cima, a fim de fazê-la escorregar. Havendo tentado segurar violentamente essa mão, a sua apenas encontrou o ar, tendo aberto os dedos. A campainha ficou suspensa no ar, fazendo pousar no soalho. Devia ser um sininho. E contou outra coisa. Várias pessoas achavam se reunir em torno de uma mesa de jantar que se abrem em duas. Aquelas mesas, né, que às vezes o pessoal, em algumas casas antigas, tem. Hoje elas são práticas, né? Não tem essa coisa de ter que abrir mesa, fechar mesa. Ouvem-se batidas. A mesa se agita, abre-se por si mesma e, através da fenda, aparecem 3 mãos. Uma de tamanho normal, outra muito grande e uma terceira muito peluda. Tocam-nas, apalpam-nas, elas apertam as mãos do circunstante e depois se dissolvem. Em casa de um dos amigos que havia perdido uma criança em tenra idade, o que aparece é a mãe de um recém-nascido. Todos podem vê-la e tocá-la. Essa criança senta-se no colo da mãe, que sente distintamente a impressão de todo o seu corpo sobre os joelhos. Você imagina uma criança, de repente, se plasmar, Carla, deve ser assim, nossa, né? Todo mundo fica, por um lado, encantado, mas devia ser também um certo susto. E aí, continuando. Muitas vezes, a mão vem pousar sobre vós. Então, a vedes, e se não, sentis a pressão dos seus dedos. Por vezes ela os acaricia, outras vos belisca até produzir dor. Eu me lembro que teve um médium uma vez numa reunião que falava sobre isso, que às vezes ele estava numa posição lá e ele, por ser um médium de efeitos físicos, às vezes o espírito ia lá e beliscava. Em presença de várias pessoas, o Sr. Holmes sentiu que pegavam o pulso, e os assistentes puderam ver a pele distendida, uma coisa assim, mais ou menos. Um instante depois, sentiu que o mordiam, e a marca dos dentes ficou impressa durante mais de 1 hora. Imagine a dor, né? Para deixar marca. A mão que aparece também pode escrever. Para no meio da mesa, toma um lápis e traça as letras no papel adrede preparado. Leva o papel para debaixo da mesa e devolve todo o escrito. Se a mão fica invisível, a escrita parece produzir-se por si mesma. Outro movimento que também aconteceu foram instrumentos músicas que se tocavam sozinhos. E também no livro dos médiuns tem uma explicação boa sobre isso. Aí, quem quiser, pode ir lá na playlist para maratonar, que vale a pena. E ele falava que tocava pianos e acordeões, e via que as teclas se moviam sozinhas, e também, às vezes, aparecia uma mão que aparentava tocar esses instrumentos. Quer comentar, Carla? Bom, todas essas aparições, quer dizer, todas não, mas em grande parte a gente encontra algumas fotos na internet. Quem tiver curiosidade pode dar uma olhada, tem alguns livros também que trazem. Enfim, era uma época ainda que se fazia isso para que as pessoas acreditassem. A gente não tem mais essa necessidade, isso não se, pelo menos eu não tenho conhecimento de manifestações desse tipo. Então, é sempre bom a gente frisar que hoje em dia, nas mediúnicas, a gente conversa com espíritos, né? O Felipe também é da mediúnica do Sejus, então não acontece nada disso, gente. Para quem não é familiarizado aí com o espiritismo, é bom a gente sempre frisar isso, tá bom? Obrigada. É verdade. Houve época que isso era... E também não é qualquer médium que dá para produzir isso, né? A maioria dos médiuns não tem essa capacidade toda. São casos específicos, como foi o caso desse senhor Home. Inclusive, partindo para o último tópico, que são variedades,
Temos aqui uma resposta que Kardec traz sobre uma calúnia. A gente vê algumas coisas que estão se tornando verdades, né, cara, sobre alguns médios, mas ali temos um caso interessante sobre as calúnias que se envolviam, que eram colocadas para essas pessoas também. Então, sobre uma calúnia que espalharam boatos sobre o Sr. Home, que tinha objetivo, compreendemos, e as más línguas o repetem, que ele não havia partido para a Itália na época, conforme havia anunciado, mas que estava na prisão de uma outra cidade chamada Mazas, sob o peso de graves acusações. E o que é interessante é que várias cartas datadas de Pisa, Roma e Nápoles mostravam que o Home estava lá. Aí, quer dizer, não tinha nem tem esses veículos hoje de desmentido, né, que estão aí pela internet, né? Eu ia falar o nome de uma aqui, mas deixa para lá, vocês sabem quais são, exatamente para a gente ver que já tinha muita necessidade naquela época. E olha que hoje com a internet basta você estar no mecanismo de busca que às vezes você descobre muitas mentiras por aí. Num outro, que é no jornal chamado de Gazeta dos Hospitais, disse que no hospital de Zurique, 25 pessoas haviam perdido a razão graças às mesas girantes e aos espíritos batedores. Imagine só. E aí, o que Kardec coloca é que é contestável, pelo menos, haver provas autênticas. Em contraposição, uma outra notícia de outro jornal que dizia: há um curioso documento estatístico das funestas consequências a que, entre os ingleses, arrasta o hábito da intemperância e das bebidas fortes. De cada 100 indivíduos entrados no hospital de alienados de Hemwell, há 72 cuja alienação mental deve ser atribuída à embriaguez. Hoje temos outras causas aí, inclusive o rol de doenças mentais, o de neuroses, tem ampliado exatamente para que a gente repense. A gente fala muito, por exemplo, da depressão, né, cara? Que é um ponto que hoje é tratado como doença, antes era tratado como bobeira ou como um comportamento até socialmente aceitável, Teria, hoje a gente entende que não é histeria, né? isso, né? Deve Até ser. mesmo a embriaguez, né, é doença também. É. Legal, terminamos? Terminamos a edição de abril. Então tá bom. Então vocês que acompanham aí o Sejus, o Felipe tem outros trabalhos, né? Um deles é às terças-feiras, 20 horas, é o livro de estudo do Sejus. Quem quiser estudar, manda uma mensagem para a gente pelas redes ou veja o link. O Felipe vai postar um link também para a gente poder adicionar vocês num pré-grupo, conversar um pouquinho antes de ir para o Sejus. E fora isso, ele tem o Face a Face, que é de sexta-feira às 22h30, Felipe, é isso? Esse horário E, fantástico de 22h30. e o Vende Insta, que é segundas-feiras às 20 horas no Instagram do Sejus. Então participem, estudem conosco, aqui a gente não traz nada definitivo, a gente só vai falando do que estudamos, né? E convidando esse grande movimento aí progressista de paz e bem. Então, um beijo grande, obrigada. Um abraço forte, Carla, um abraço forte para todo mundo. Um beijo enorme, um excelente dia e até a próxima.